50 de hoje são os antigos 40 e talvez 30. A gente sai desse lugar de falta a hora que a gente vira abundância nesse lugar. Eu brinco que tem as exatas, as biológicas, as humanas e tem as ultra-humanas. E eu acho que quando a gente não se junta, a gente tá perdendo muita oportunidade. Olá, pessoal! Eu sou Mari Cantarelli e esse aqui é o Fora do Briefing, o nosso podcast feito para a gente conhecer um pouco mais do lado B das pessoas mais relevantes do mercado publicitário. Então, se você gosta de marketing, publicidade, comunicação, vem comigo conhecer o nosso convidado de hoje. Sou mãe da Maria Vitória, casada com o Renato Tocantins, carioca, e moro em São Paulo. E gosto muito de conhecer pessoas e fazer conexões. Acho que o que define a minha carreira é sempre tomar riscos e sempre fazer boas alianças que acabam mostrando pra gente o caminho do nosso próximo porto. Aí o que me tira do sério é quando tem algum problema ou a minha equipe faz alguma coisa que não funcionou e eu não fico sabendo para poder ajudar. E hoje eu tô aqui com ela, que é diretora-geral da Amazon Audible no Brasil. Ela é atriz, autora, produtora, professora, escritora, mestre, foi viver em Nova York para correr atrás da carreira e dos sonhos, mas foi no Rio de Janeiro que ela conheceu um grande amor. Ela que tá por trás das gigantes, que todo mundo quer trabalhar. É a mãe da Maria Vitória, contadora de histórias nata. Ela é Adriana Alcântara. Adorei essa apresentação! Eu apresento as pessoas com esse meu textinho, porque a primeira coisa que eu peço é pra você me contar do seu jeito, quem é você, o que você tá fazendo. Eu vou começar chamando o nosso primeiro quadro, que é Esse Podcast Não Poderia Ser um E-mail. Adriana, se apresenta pra gente, conta um pouco de você do seu jeito. Obrigada, Mari, pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou a Adriana, mãe da Maria Vitória, da Vicky, trabalho no mercado de conteúdo há mais de 30 anos, entregando um pouco a idade. Trabalhei em algumas empresas grandes, tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos que eram startup dentro de empresas grandes. Gosto de me definir como uma gestora bastante humanizada. Eu tenho um pouco esse traço de que eu fico bastante amiga das pessoas que trabalham comigo e que têm a ver comigo e levo elas para a vida pessoal. E aí eu mudo de trabalho e aí essas pessoas continuam ao redor, continuam contribuindo, trocando e sendo amigos queridos. Então acho que isso é um traço bem relevante da minha. Você sabe que eu sou assim também, né? Eu vou carregando as pessoas. Você vai mudando de emprego, mas você continua sempre parecendo você tá sempre no mesmo emprego, né? E aí, o problema disso é que você vai fazendo uma panela, e daí uma hora a panela vai ficando tão grande, você fala, como é que eu vou colocar todo mundo agora, né, gente? Vamos abrir uma empresa nossa, só pra gente conviver aqui. Não, e é engraçado que você chega também naquele lugar que às vezes eu acho que as pessoas se conhecem, porque elas são tão próximas de mim. Agora até na Audible a gente tem um caso de duas pessoas, uma trabalhou comigo no Cartoon Network, a outra trabalhou comigo no Food Network, que foi minha aluna há 20 e tantos anos atrás, na FAAP, e aí elas começaram a trabalhar e eu agi, e aí elas, nossa, eu já ouvi falar tanto de você, aí é que eu me dei conta que elas nunca se conheceram. Não, você já teve uma coisa, já aconteceu comigo um contrário, que é o seguinte, algumas pessoas que se reúnem, depois, sei lá, você tem um evento, seu aniversário, e daí você se reúne com aquelas pessoas que trabalharam com você há muito tempo, você fala, gente, eu não acredito que tinha um lugar onde todas essas pessoas estavam juntas. Imagina hoje você juntar fulano, e vocês trabalharam juntos, assim, aquela galera raiz, assim, do começo. Exato. Gente, maravilhoso. Eu vi um pouco disso, uma amiga querida, Mariana Santoro, fez pra mim uma festa de aniversário, surpresa, de 50 anos. E aí, assim, foi muito maluco, porque a hora que eu cheguei lá, e eu não tinha a menor ideia, conseguiram manter a surpresa, meu marido me levou, achava que era um jantar de trabalho mala dele. E aí, a hora que eu cheguei, que abriu a porta, eu vi, assim... Tinham 3 ex-alunas minhas que têm uma relação muito forte, uma delas está na minha equipe hoje, aí tinha gente de várias diferentes equipes, aí tinha uma amiga, que foi minha primeira amiga desde o maternal, estudou comigo desde os 3 anos de idade. Você tem essa amiga até hoje? Até hoje, e a gente...
estudou juntas até os 7 anos, continuamos amigas e a gente calhou de cair na mesma classe de faculdade. Juntas. Tava a Patrícia de Sabri, que fez uma novela comigo e a gente ficou, né, amigas durante a gravação. Mas assim, tinha uma amostragem, sabe, de vida. E ao mesmo tempo é muito legal, porque você fala, gente, se depois de todos esses anos essas pessoas estão aqui para me prestigiar, alguma coisa bacana eu construí, né? Com certeza. Você falou de tanta coisa, já que eu já quero puxar vários ganchos. O primeiro, você falou 2 coisas. Foi a frase já entregando a idade. E depois você falou que você fez uma festa de 50 anos. Sim. Você acha que falar a idade ainda é um tabu? Você fala a sua idade quando você apresenta? Eu falo com o maior prazer. Quantos anos você tem, então? Eu fiz 50 anos em março desse ano. Maravilhosa! É. Não, eu falo, e até eu acho que a idade, pra mim, tem até um elemento super importante, porque eu sofri muito ao contrário. Eu comecei a trabalhar muito cedo e eu sempre tive cara de menina. Eu também. Então, com 20, eu parecia, tipo assim, que tava no primeiro colegial. Até uns bons 30 e poucos, eu chegava quase que falando, oi, eu sou Adriana Alcântara, eu tenho 32 anos. Tipo, eu não tenho 20. Eu menti tanto a minha idade por uns 10 anos, que uma hora eu perdi a conta, sabe? Falei, cara, assim, eu ficava assim, se eu tinha 32 há 4 anos atrás, então agora eu devia estar com uns 36, eu não tô com cara de 36, será que essa pessoa lembra? Então, chegou uma hora que eu perdi a conta e eu falei, não vou mais mentir a idade pra falar que eu sou mais velha, porque tinha um pouco de tentar ser respeitada, né? Então, e aí assim, só piorava quando eu falava, sei lá, eu trabalhava em agência de propaganda e cada vez mais os cargos nas agências estão sendo ocupados por pessoas mais jovens, né? Então, tem até as críticas em relação a isso, que o pessoal fala, ai, juniorizou e tal. E eu já peguei uma leva um pouco assim. E aí você tentava falar o cargo, não, eu sou gerente, eu sou diretor. Não adianta, só piorava, porque daí falava assim, gente, essa agência não tem o menor... Gente, quem que tá trabalhando aí? Você manda todo mundo embora, pelo amor de Deus, fecha. Eles não conseguem. Se essa é a gerente... Se essa é a gerente, o que eu vou fazer? Né? Então, e o que você fazia pra se livrar um pouco disso? Eu contava a mentira da minha idade, jogava pra cima até eu perder a conta, e tentava usar a história do cargo que só piorava. Eu acho que eu nunca menti a idade, acho que eu comecei a usar a idade verdadeira quando ela passou a ter uma certa relevância. Porque daí, a hora que você... omitia. A hora que você parece ter 20 e pouco, e você tem 35, aí eu jogava, não, porque, né, com 35 anos eu já vejo de um jeito diferente. Já encaixava numa frase, hoje aos 35. Eu já penso diferente e tal, aí você joga aquelas coisas, não, porque, né, 10 anos depois do meu mestrado, então você tenta dar uma carteirada de um outro jeito que te coloque nesse lugar. Agora, até você, de fato, ter essa construção, eu acho que eu era muito refém. Assim, eu tentava chegar muito preparada e tentava chegar com uma descrição, porque olha que coisa louca, eu achava que você ser muito assertiva no verbal te levava para uma maturidade, e olha que loucura, e te levava para um lugar mais próximo do masculino. Você chegou onde eu ia chegar, amo, continua, porque eu não... Não, e porque o masculino, ele né, assim, a gente melhorou muito, temos muito a melhorar ainda, mas a gente melhorou muito. Agora, quando eu comecei a trabalhar, você olhava os cargos de gestão, eram... totalmente... Você começa a mimetizar os comportamentos masculinos aí você começa, não necessariamente os bons. Vamos fazer 1, 2, 3, 4. E aí eu achava que eu sendo assertiva e direta, eu ia ser mais respeitada. Então eu tentava copiar um pouco aquele modelo dos gestores que inevitavelmente eram homens. No meu caso, você quer saber, eu fui ficando uma mulher brava. Você sabe que eu virei uma mulher brava e depois eu tive que lidar com esse estigma que eu mesma criei, porque eu achava melhor ser olhada como aquela mulher mais brava, mais dura, né? Ainda mais na propaganda, porque eu trabalhei em agência de propaganda há muito tempo. E aí essa história de você ser duro e brigar, e as pessoas gritavam, e era um negócio normal. Você via, né, os donos de agência de propaganda dando piti, rodando a baiana, jogando cadeira. Mas em agência de propaganda você teve esses momentos que depois isso virou um negócio, né? O pessoal... né, a gente não tolera mais, né, muita coisa não deixou melhorou de ser muito. aceitável. Tá aí a planilha das agências, que eu gosto de falar com o pessoal de agência sobre a planilha das agências, para mostrar que a gente, né, que não é mais tolerável esse tipo de comportamento, mas eu acho que eu juntava olhar para esse tipo de liderança masculina, grosseira,
num ambiente tóxico que era a propaganda. E aí, que ninguém te respeita, porque você é a mulher, é minhonzinho, é pequena, é mais baixa ou mais magra, e fala, e tem uma cara, e não tem a ruga que você deveria ter, você não é casada, você não usa anel você não tem filho, você não tem... Daí parece que você tá invisibilizada, e eu acho que eu comecei a ficar brava, você virou assertiva. Eu vou falar, eu virei brava mesmo, eu brigava e bati o pé e tal, porque eu preferia ser vista assim do que ser vista como uma pessoa que não tem competência, que não consegue executar, que não tem segurança para aquilo que tá fazendo. Então eu preferia esse estigma. E depois, agora que eu tô conseguindo um pouco mais, mas não muito, tirar um pouco dessa... Olha que porque a loucura. menininha parece que é meio frágil, É frágil, né? então assim, não, eu sou dura, eu sou briguenta, a gente vai brigar de igual para igual. E aí o pior que eu acho é que é difícil você vestir um personagem e, né, da sala de reunião para fora você desmontar, né? Você fica, Sim. veste... E aí, quando você vira essa pessoa que não é uma pessoa melhor, que não é uma pessoa que vai fazer as outras pessoas te abordarem com uma dúvida, com uma sugestão e etc. Você cria uma barreira e aí você acaba criando uma barreira na vida, porque você sem querer fica uma pessoa brava com os seus amigos, uma pessoa brava dentro da tua casa. Com certeza. Porque você começa a normalizar esse comportamento que você tem que usar no trabalho e essa acaba virando você. E não é legal. E não tem nada a ver, né? Às Não vezes não é como você é, não, total. Eu tenho um pouco essa visão, assim, de que eu fui ficando uma pessoa meio brava por conta disso. Mas me fala o que você ia falar sobre... Você fez 50 anos, e aí, como é que é chegar aos 50 anos? Me conta. Olha, foi a primeira idade que eu acho que me trouxe, assim, uma reflexão que você fala, nossa, 50 anos, né? Tem mais pra trás do que tem pra frente. Foi a primeira vez, e aí vem uma coisa muito, muito maluca que eu comecei a me perguntar, eu falei, será que eu tô ridícula? Né? Porque eu tenho uma filha de 13 anos, a gente calça o mesmo número, tem o mesmo tamanho, então tá o tempo inteiro as roupas vão de um armário pro outro, mais do meu pro dela do que vice-versa, mas tô me acostumando e você pega ali aquele all-star emprestado, né? Vira e mexe, você tá com aquele jeans, tênis, não sei o quê. E aí eu comecei a me perguntar, nossa, mas será que não é um pouco ridículo eu ir trabalhar, né, de tênis, não sei o quê? Me veio um pensamento que jamais tinha vindo na vida. E aí eu comecei a pensar que realmente acho que hoje, né, os 50 de hoje são os antigos 40 e talvez 30. Com certeza. Porque assim, eu me sinto com uma super energia, eu não consigo me ver parando de trabalhar daqui a 10 anos, eu acho que tem muito tempo pela frente onde eu posso contribuir, tanto de energia como até de me dedicar e tal. Muita coisa para aprender. Então, assim, né, virar e falar assim, acho que a gente para na hora que a gente fala, acho que eu já sei tudo que eu queria saber. Não, tem muita coisa que eu ainda quero fazer. Então, mas foi a primeira vez que me veio essa reflexão. Com 40 eu não pensei, assim, pra mim os 39, 40, 41 foi meio tudo igual. Com 50 veio aquela coisa de tipo, uau! Você sabe que eu tava conversando, até comentei, acho que isso com você, quando a gente tava falando um pouco antes, que o homem, ele tá no auge da carreira dele, é quase automático. Você olha um homem de 50 anos e você fala, esse cara tá no auge da carreira dele. E pra mulher, a gente, até isso, né, você fica, quer dizer, quando você é muito jovem, a gente acabou de falar sobre isso, daí você tem aquela fase dos 30 até os 40 e poucos, que fica todo mundo esperando pra ver se você vai engravidar, que daí talvez não seja tão bom, porque veja só, ela vai ter que sair, e aí ela vai, a licença maternidade, daí ela vai ter a prioridade dos filhos, né, e daí você também meio que tá anulada por isso, e daí depois quando você volta, você tá velha. Então, assim, eu não entendi, eu tô esperando a minha vez. Onde é que tá no timeline? Nossa vez? Você acha que você tá criando um pouco desse caminho, assim, pra eu que tô logo atrás aqui, pra gente poder não ter que sofrer tanto? Mari, eu acho que a nossa vez é o tempo inteiro, só que ela é pra guerreira, né? Ela não vem... já tem que lutar ela mesmo, não vem né? Assim, com tapete vermelho, entre que agora é a sua vez. Vocês não querem que eu seja brava, entendeu? Então, assim, também tá difícil. É batalhada. Eu acho que o tempo inteiro, quando eu saí do Cartoon, com 47 para 48, foi até engraçado, porque olha que triste. Quando a gente foi receber o pacote, tinha, tipo, um salário a mais para quem tinha mais de 47.
Gente, que deprimente. Aí, assim, era mais dinheiro, óbvio, super legal, um mês a mais que você tem ali pra arrumar outra colocação. Mas eu falei, por que 47? É porque talvez eu não consiga ir pra lugar nenhum, Com certeza. né? Começa a te dar uma Tipo, isso mensagem. não é um benefício. Exato, isso não é um benefício. Tipo, é um vale, sei lá, um funeral. vale aposentadoria, Exato. né? Mas o que você fez com esse salário de Não, adicional? eu fiquei Além de ficar deprimida. deprimida. Não, eu fiquei deprimida mais do que qualquer outra coisa, Ai, assim. que horror. Porque eu falei, cara, e tava lá, assim, né, mais um salário para acima de 47, 48, eu não me lembro. Aí eu, mas por que mais um? Né? Nossa. É tipo assim, não é porque eu como mais, não é porque, né, assim... E olha que você trabalhou em empresas que são, referências, são as empresas grandes que são referências em processos, estruturas como lidar com a cultura interna. Conta, ela tá rindo. Ai, Conta. eu não sei se tem essa Você acha que referência, não... sabia? Não. Eu acho que a gente tá. O ser humano é tão complexo e eu acho que até o mercado corporativo mais estruturado tá sempre tentando aprender. Qual o melhor formato? Eu acho que as empresas são feitas de pessoas, né? Uhum. Então, dependendo de quem está sentado naquele lugar, você acaba tendo pontos positivos e pontos negativos. Mas eu não acho que é o tamanho da empresa, por exemplo, o número de funcionários e o tempo de mercado que vai ditar que ali é uma coisa mais estruturada. Eu acho que, no geral, a gente caminhou para um lugar onde a normalização de certos absurdos diminuiu. Uhum. Então, quando a gente fala de assédio moral, de assédio sexual, né, de própria conduta no trabalho, eu acho que hoje as empresas têm uma postura, né, com um processo mais sério de como conduzir esses casos. Mas eu acho que na prática tá todo mundo ali equilibrando o pratinho, tentando aprender, porque o ser humano tá tentando aprender, né? Uhum. E a empresa é feita por quem tá ali na gestão, seres humanos. Né? E hoje você tá numa gestão da uma estrutura como um todo, quer dizer, você é a líder do Brasil da empresa Audible como um todo. E como é que tem sido essa experiência? Conta um pouco de Audible pra gente, porque senão a gente vai entrando nos assuntos da vida aqui, eu não paro mais, gente. Você me conta um pouco de Audible. Não, a Audible veio como um presente maravilhoso, que eu acho que, voltando ao etarismo, né, eu entrei na Audible, eu tava com 48 anos, e eu não sei se eu imaginava que eu ia voltar pro mercado corporativo, não porque eu não quisesse, mas porque talvez o etarismo não me deixasse entrar. E no momento que eu entrei, a Audible veio com uma coisa muito maravilhosa, porque eu venho do mercado de audiovisual. Então, eu comecei como roteirista, trabalhei em produtoras, trabalhei em vários canais de televisão, sempre nessa área de produção, programação, com elemento criativo. Depois de uns anos, assumi o marketing, mas sempre nesse mercado de audiovisual. Uhum. E aí, imagina, aos quase 50 anos, você ter a oportunidade de tocar uma operação num mercado totalmente diferente, porque quando eu falo totalmente diferente, a gente está contando histórias. Uhum. Mas os nossos parceiros hoje são as editoras, né? Tá. O mercado de editora nunca tinha ouvido falar de mim e nem eu deles, né? Em termos, assim, Total. pessoais, de profissionais. Então, foi, na verdade, um presente de você ter um aprendizado do zero, sem ter que voltar 10 passos para trás, Uhum. né? Então, eu vim como líder da operação, Uhum. mas, ao mesmo tempo, eu tenho um suporte muito grande da equipe de conteúdo, que, em boa parte, vem desse mercado editorial, e é um constante aprendizado, né? Eu tô na Audible há 2 anos e meio, e é um trabalho de equipe mesmo, porque eu não tenho 30 anos de experiência no mercado editorial, assim, como eram os modelos de negócio. Então, foi muito legal nesse sentido. Esse modelo de negócio da Audible não é algo necessariamente novo. É novo no Brasil, mas assim, já existe, é um pouco mais comum esse mercado, é um pouco mais aquecido fora, né? Nos Estados Unidos já existe, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos, que já tem audiolivro. Sim. E aí, falando da parte de livros, quer dizer, a Audible você tem livro, tem podcast também? Não, a você gente tem livros? trabalha com audiolivros e estamos no mercado há 25 anos. A empresa foi fundada nos Estados Unidos há Tá. 25 anos atrás por um jornalista que ele gostava de correr e aí ele corria com o Walkman, aquele amarelão. E aí, enfim, a tecnologia foi evoluindo, ele gravava os livros e aí
virou o que a Audible é hoje. A gente opera em 11 países e tem mercados super maduros, né? Então, se a gente pegar os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, são mercados onde a Audible já está há muito tempo e é muito comum, a penetração é muito alta. Então, você conversa com qualquer pessoa nesses lugares, eles sabem o que é o audiolivro, eles conhecem a Audible como marca, como líder de mercado. Então, mas aqui no Brasil é um segmento totalmente novo. Totalmente novo. E daí vocês estão focados em como primeiro explicar, criar o segmento e depois, né, construir efetivamente uma marca. Ou não tem a gente tem que antes construir o segmento, que daí eu acho que é um trabalho da gente fazer até aquele trabalho de educar, né? Total. Por que o audiolivro é bacana pra você? Porque você consegue ouvir aquela história no momento que você não poderia estar lendo. Então, isso acelera ali teu aprendizado, o número de literatura que você consegue consumir, mas o audiolivro, ele não substitui, ele é uma oportunidade adicional de você se relacionar com livros. Você acha que uma coisa canibaliza a outra? Ou quem sei lá, consome o audiolivro acaba até talvez se interessando ou interagindo mais com os conteúdos ou com os livros, né? Talvez do que... Eu acho que é a segunda, porque eu acho que a questão de você não ter tempo para literatura tradicional, você acaba desengaging, né? Então você lê ali no final de semana e aí a semana começa a corrida, você trabalha, pega o filho na escola, faz isso, faz aquilo, e aí você fica a semana inteira sem tocar no livro, no final de semana você já pensa 2 vezes de voltar. Então, é uma oportunidade de, durante a semana, aquele capítulo que você parou, você tá no trânsito, você escuta no áudio, você tá no supermercado, você dá uma avançada e aí você pega do capítulo que você parou no áudio no livro físico. São experiências totalmente diferentes e acho também que tá todo mundo descobrindo como que o audiolivro conversa com cada um. Então, tem gente que gosta de combinar com outras tarefas e tem gente que, por exemplo, gosta de estar ali na rede, descansar de tela, não tá nas telas, não tá forçando a vista e tá ali num momento super de imaginação, de aprendizado relaxado, né? E tem gente que dobra com outras tarefas mesmo. E como é que tem sido esse trabalho de você tentar desenvolver esse mercado? Onde você vai, onde você procura, né, espaço para falar da importância do audiolivro? Como é que você tenta trazer um pouco isso? Porque, né, tarefa fácil. Olha, você vai aqui e inventa um segmento que não existe no Brasil e se vira pra bater a meta. Então, a gente tem algumas estratégias, assim. Primeiro, a gente tem um PR, cuidado pela Rita, que a gente pisou no acelerador. Para dar uma ideia, a gente teve aí a participação da Audible em mais de 30 painéis na Bienal. Então, falando como que grava, levando locutores, dubladores para falar sobre esse trabalho, autores que leram a própria obra para falar sobre esse trabalho, falar sobre mercado, qual a dinâmica de negócio. Então, assim, qualquer assunto a gente se encaixa e a gente fez ali a força-tarefa de otimizar e conseguir estar o mais presente possível. E claro, assim, todas as oportunidades de mercado, oportunidades como essa que vocês me convidaram, é sempre super bem-vinda para a gente conseguir contar sobre essa novidade. Não, total. E você estava contando para mim até de um formato porque eu te perguntei antes, né? Você tem o livro na íntegra, porque eu tinha um pouco também essa visão de que seria quase que um resumo de uma obra literária que você teria acesso quando você entra nessa plataforma. Então, eu por exemplo, eu gosto de ler o Blank List, que eu comentei com você, que é justamente isso. Então, eu pego lá os títulos, é um resumo, porque você não consegue ler tudo. E aí você fala, bom, pelo menos pra eu ter ideia do que é aquele título, do que tá falando aquele livro, pra eu ter 5 minutos de conversa, ou pelo menos pra ter um taste e você tentar falar, bom, esse aqui eu quero ler mesmo pra entender e aprofundar. Não é isso que tem na Audible, você tem a obra completa. A obra completa. E aí completa. você me falou de uma modalidade que é quase um híbrido, ele não é um audiovisual porque você não tem o visual, mas ele também não é simplesmente a leitura
Porque a gente tem, na verdade, obras que são lidas por várias vozes, que a gente chama de multicast. E quando eu falo várias vozes, às vezes é a voz de uma única pessoa, que é o exemplo de Senhor dos Anéis, que a gente estava falando, que o Mauro Ramos faz diversas vozes. Então, cada personagem tem uma voz diferente. Todas saem, né, do talento dele, mas é uma experiência super imersiva. É quase como se fosse um teatro escutado, só que é exatamente o mesmo conteúdo do livro. Então, ao contrário do filme, que foi uma adaptação de roteiro para virar um filme, no caso dessa leitura do Mauro, é exatamente a mesma história, só que ela é interpretada de uma forma um pouco mais imersiva. Entendi. E aí vocês disponibilizam isso mercado a mercado, ou seja, você vai fazendo, vou chamar pessoas interessantes para lerem essa obra aqui para mim, e não existe um meio termo, vamos adaptar uma história XPTO para algo que só vai existir como livro audível. Olha, a gente tem esse desenho já nos Estados Unidos, em alguns casos. Agora, aqui no Brasil, como a gente tem que desenvolver esse segmento, é aquela velha história do marketing, né? Quem comunica tudo não comunica nada. Então, vocês estão focando primeiro. A gente está muito focado nessa frente dos audiolivros. E até porque eu acho que, como no Brasil a gente tem, né, um volume baixo de leitores assíduos e recorrentes, eu acho que também é uma oportunidade cultural da gente tentar empurrar um pouco mais essa relevância da literatura dentro do público brasileiro. A gente tem feito algumas iniciativas muito bacanas, né, dentro do ambiente gratuito do aplicativo, que é trazer obras relevantes, deixar totalmente gratuita por um tempo limitado e, com isso, tirar aquela barreira que às vezes as pessoas falam, não vou entrar porque tem que pôr o meu e-mail, porque tem que pôr o cartão de crédito, então tá ali totalmente disponível. E aí a gente vem trabalhando com datas referência, por exemplo, de marketing. Então, no final do ano, a gente colocou 10 livros que eram pré-requisito para o vestibular, de forma gratuita, e aí foi tão bacana e deu tão certo que agora a gente está, na verdade, repetindo essa estratégia de forma linear. No mês da mulher, a gente colocou 5 livros de autoras femininas maravilhosas. Maravilhoso. Então, a ideia é a gente provocar e dar sempre um pouquinho para as pessoas conhecerem. Muito bom. E, Adriana, você tá, além de coordenar toda essa história aí da Audible que tem a ver com livros, você está escrevendo um livro, escreveu? Escrevi já. Escreveu, você já publicou, já tá? Não. Quando que ele vai, quando é que você vai publicar? Ele vai ser lançado dia 20 de fevereiro do ano que vem. 20 de fevereiro, astrologicamente é uma data boa? Porque olha, eu preciso olhar. Preciso olhar isso, Eu preciso olhar, meu marido você é gosta mega... de astrologia? Meu marido é completamente viciado, estuda e... Que signo ele tem? Ele é virginiano. Virginiano, com ascendente em... Você sabe que eu não sei? E você é ariana. Eu sou ariana com ascendente em Gêmeos. Maravilhoso. Ótimo pra contar a história, fofoca dos outros em podcast. Jeito de contar, tem toda uma, né? Então, mas aí me conta do seu livro que você tá escrevendo. O que você escreveu? O que você falou? Que histórias você trouxe nesse livro? Conta um pouco. O livro, na verdade, ele é dividido em capítulos. Ele fala sobre liderança, sobre conceitos de liderança. Cada capítulo traz um tópico, né? Então, assim, a escuta, sorte, confiança, autonomia, flexibilidade. E aí ele é um pouco autobiográfico, no sentido de contar experiências que, de fato, aconteceram comigo no mercado de trabalho. E os aprendizados e dicas que eu agora, né, nesse momento maduro da carreira, consigo compartilhar e talvez faça sentido para novos gestores e novas pessoas que estão entrando no mercado. Ele traz em cada capítulo também o depoimento de uma mulher que viveu comigo uma história referente àquele conceito, né? Então, eu tenho artigos de colaboradoras. Mas foi um processo bacana de ser feito ali aos 49 anos, de você olhar para trás e entender algumas coisas que você aprendeu. E também foi muito bacana olhar para trás e ver que tem coisas que você sabe, né, na razão que você precisa aprender, mas que, como todo ser humano,
tem um Você gap precisa gigante, passar, você não chegou lá ainda. Você tem que passar né? por algumas coisas pra Não, entender. tem coisa que eu passei, Mari, tipo 2, 3 vezes, e aí assim, na primeira foi um desastre, na segunda foi outro desastre, aí eu coloco lá que agora eu aprendi que se acontecer de novo eu vou fazer A, B, C e D, assertiva, que nem nas minhas reuniões quando eu tinha lá 22, 23 anos, e aí, cara, vem de novo aquela coisa e você fala, oh, não aprendi nada, tá tudo igual, e aí também lidar com isso, né? E você conta um pouco dessas experiências Conto no teu tudo. livro. Conto Você fala tudo. dos teus erros. Eu falo, eu acho que mais dos erros do que dos acertos. Maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os erros. Eu preciso saber o nome do livro. Para as pessoas poderem comprar o livro. Vai ter formato audível? Vai. Pelo amor de Deus, né? Vai. Já pensou? Não, acho que minha chefe me mandava embora. Lógico. Com certeza. Não, então, vai e eu tô fazendo a narração. Ai, que maravilhoso! Então, vai estar narrado com a minha voz, assim. Que maravilhoso! E acho que vai ser bacana, porque como tem umas coisas muito pessoais mesmo, de até, enfim, o livro começa, vou dar um teaser, Qual o nome do spoiler. livro? Você falou com o nome? Conexões. Conexões. É. Livro Conexões. Ele chama Conexões porque acho que 99% da minha vida profissional aconteceu por conexões, por me conectar com as outras pessoas e aí uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra. E então eu acredito muito no poder da gente se conectar com as pessoas, da gente se aproximar, da gente se oferecer. É até engraçado que eu tenho um traço pessoal que outro dia uma amiga minha me falou, você já reparou que você faz isso? Eu falei, faço? Nunca reparei. Por exemplo, você fala pra mim, Adri, eu queria muito fazer tal coisa. Eu sou aquela que vira e fala assim, nossa, tem uma amiga minha que ela faz isso, bababã, ela super vai te ajudar. Eu vou oferecendo favor com o chapéu dos outros se eu não posso ajudar eu mesma. Maravilhoso! E aí as pessoas falam assim, não, mas como que você tá dizendo que a pessoa vai falar comigo? É que eu me dou Tanto que você espera também não, que, e né? as pessoas ao meu redor sabem que eu sou assim, então quando eu ligo eu falo, tem uma amiga minha que trabalha com educação, né? Uhum. E aí uma outra amiga minha que também trabalha, eu falei, não, você vai conversar, chama a Adriana também, a que trabalha, eu falei, não, a Adri vai super conversar com você, aí ela, não, mas manda um e-mail pra ela, eu falei, imagina, ela vai amar conversar com você. Então eu acho que isso acaba acontecendo de uma maneira muito orgânica, porque despretensiosamente eu ajudo em tudo que eu puder. E vai conectando as E vai pessoas. conectando. E eu vou também tirando uns contatos, assim, do arco da velha, que é o que eu falo. Quer chegar numa pessoa? Me pergunta. Porque se bobear, eu tenho 3 passos e a gente chega. Com certeza. Então, por isso que chama Conexões. Porque minha vida profissional foi muito levada e através dessas conexões, né? Ela não foi pensada. Eu nunca cheguei ali nos 20 anos e falei, eu quero trabalhar nesses lugares. Eu queria contar histórias. E comecei como roteirista. E eu queria contar histórias na televisão. Tá. Era o que eu sabia. Tá. Na época não tinha lei de incentivo, então quem fazia cinema não tinha mercado no Brasil. E aí eu fui fazer propaganda e marketing porque não existia o curso de RTV. Olha. Então era o que tinha. Era ou publicidade ou relações públicas. Ou jornalismo. E aí, escrever o livro não tem tanto a ver com o fato de você ter sido roteirista, mas mais a ver com o fato de você ter várias histórias que você queria compartilhar. Sim. Você acha que seu livro foi escrito por mulheres, mas para mulheres também? Ou você acha que é um livro mais democrático nesse sentido? Não, assim? eu acho que ele é um livro que vai conversar muito mais de perto com as mulheres, mas eu espero que também ele seja um livro para talvez homens gestores lerem, né? E refletirem sobre o outro lado, porque é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro. Né? Então também eu acho que a gente tem que dar para eles, homens, o benefício de que talvez eles não saibam, né? Assim, algumas vezes quando eu era, né, mais jovem, falavam, nossa, né, tipo, nossa, mas você é tão bonita, e aí você fala assim, não quero ser bonita, eu quero ser inteligente, né, eu quero ser eficaz, eu quero ser, entendeu? Então, eles não sabem que aquilo, naquele momento, naquele cenário, não era um elogio, era tipo, murchava, né? Então, eu acho que também vale eles olharem e entenderem que tem um lado que a gente pensa e sente diferente, né? Então, eu espero que tenham homens que leiam também. Eu falo o seguinte, que o homem, ele acabou
ele acaba até ficando mais restrito. Como as mulheres têm muita coisa pra fazer, pra gerenciar, você tem a casa, daí você tem os filhos, daí e a sociedade meio que espera muito mais, não totalmente, né? Espera Da muito mulher. mais da gente, mulher, do que dos homens. Os homens têm um espaço no trabalho que eles acham que é deles, né? E aí... E tem sido deles, né? A gente tá tentando mudar e entrar um pouquinho. Mas o homem, ele é muito identificado com a sua persona. E até a ver com o que você falou um pouco, né? Ele é muito identificado com a sua persona de trabalho. A mulher, ela não tem essa opção. Porque ela precisa se desenvolver em outras áreas, em outros lugares. E isso pra mim, assim, é o ponto, foco de por que o homem não consegue ter a empatia que a gente tem. Porque o mundo deles acaba ficando mais restrito. O cara é tão identificado com o que ele é no trabalho que é aquela coisa de assim, eu me aposentei e fiquei deprimido. O homem é isso, né? A mulher não. A mulher, ela tá assim, com 55, cansada, porque tem um monte de coisa que ela já não aguenta mais lidar. Ela precisa... Gente, vamos decidir rápido. Isso aqui não podia ser um e-mail. Exato. Né? Tenho mais o que fazer. A minha filha, de 13 anos, tá precisando de roupa pra ir num show que eu tenho que levar ela daqui a 15 minutos. E eu vou buscar. E depois eu preciso estudar com ela. E daí depois eu preciso chegar em casa, ainda fazer o supermercado e ver se... falar com a funcionária e tentar ajudar. Então, assim, você tem toda uma... E aí você tem vida além do trabalho, né? Além do espaço de... Então, assim... Eles não conseguem ter empatia para um monte de outras coisas, né? E aí, quando você tá falando de liderança, eu acho que a liderança feminina tem uma diferença crucial, que é essa capacidade de empatia, que os homens não têm, até porque eles estão sempre acostumados ali a ter aquele espaço que é deles, que vivem, né? Então, eu acho que tem um trabalho aí a ser feito. Mas é possível, porque na minha jornada, né, eu tive vários gestores homens... e eu tive gestores que eu admiro e que foram ótimos gestores e que eu fui super respeitada no meu espaço e aprendi, fui empoderada. Inclusive, até tem um chefe meu, o Volpini, na Oi, que eu me lembro que quando a gente estava na mesa de negociação, eu ainda tinha uma cara meio de meninota, e aí eu me lembro que numa reunião, era uma reunião com o time de América Latina, não eram com brasileiros, e na reunião eles falavam só com o Volpini, e eu ali do lado. Clássico, isso é clássico. Só que era a minha área. O Volpini, não vinha desse ambiente de televisão. Clássico, isso é Ele clássico. era o gestor da operação. É a mesma coisa que eu ir com a pessoa de conteúdo para uma mesa de negociação e a editora só falar comigo. É tipo, colega, não adianta falar comigo. O expert é quem tá do meu lado. Eu tô aqui porque eu lidero a operação. E aí eu me lembro que teve uma reunião especificamente que foi bem agressiva nesse sentido. E ele falava assim, eu não sei quem resolve a Adriana. Não sei, Adriana... O que a gente vai fazer? Ele se colocou, sabe, num lugar de tipo assim, você tá falando comigo, mas assim, eu nem precisaria estar aqui, porque quem vai resolver? E aquilo me deu uma força, Mari. Uma força, porque ali eu entendi que não eram, né, que tem pessoas que já entenderam o que a gente pode contribuir e tem pessoas que ainda nos veem naquele lugar da mulher à moda antiga. Quer dizer, então a gente ainda tem que ter a sorte de pegar aí pelo caminho algumas pessoas que abrem mesmo um espaço maior, né, pra gente conseguir... E o bacana é que o resultado não foi, né, só pelo resultado da reunião em si, mas aquilo me deu uma autoconfiança para toda a minha vida ali dentro da Oi, né? Então, aquilo me empoderou além daquela reunião. Isso foi muito legal, né? Então, acho que aquele dia eu subi 5 pontos ali de autoconfiança de que eu consigo, né? E eu tenho aqui uma responsabilidade grande, eu sou mulher, né? E é isso, né? E eu dou conta. Então, eu acho que tem gente que entendeu e eles fazem muita diferença, né? Então, por isso até que eu convido os homens a lerem o livro Conexões. Porque eu acho que é muito bacana, né? Você ter esse outro lado e aplicar para ser um gestor melhor, né? Acho que hoje as empresas têm aquela coisa, tem que ter mulher no conselho, tem que ter mulher, né? Tem meta de tantos % de mulher em cargo de gestão. Então, já que tem isso, aprendam a
trabalhar e a trocar da melhor maneira possível, né? Você tem uma chefe mulher Tenho. fora do Brasil. Ela é maravilhosa? Maravilhosa. Conta. Ah, Conta e ela dela. ela é uma referência, assim. Jura? É a Susan Jurvix, é uma executiva brilhante. Ela é colaboradora de um dos capítulos do livro. Que legal. Ela escreve sobre trust, porque eu acho que um dos traços, né, uma das coisas maravilhosas que eu tenho hoje é que mesmo estando lá fora, a gente se conectou de uma maneira e a gente fala uma mesma língua, que todo o processo foi online, né, meio pós ali pandemia. Tá. E a confiança foi desde o minuto 1. Ela me entregou ali um plano de negócio que tinha sido feito, pesquisado e tal, pelas equipes. E aí ela virou e falou assim, olha, a sua primeira missão é ler isso aqui e dizer o que funciona e o que está completamente fora de prumo. E eu sei que tem muita coisa. Entendeu? Então, assim, ela já me colocou naquele lugar de que você é local, você conhece o Brasil e não pense que tudo que tá aqui é uma verdade que você precisa seguir. É quase como dizendo, eu confio em você. É o que você falou, né? Ela te deu o espaço. Eu não entendo nada de Brasil. Você é a especialista pra falar de Brasil aqui nessa história. Então, me dá os caminhos. Mas, assim, e é uma relação incrível, porque a gente se comunica com muito respeito e de uma mesma maneira, fala a mesma língua. Agora, ela tem uma energia... Ela é brasileira? Não. Ah, não. Mas ela fala português? Não. Não? Ah, tá não. bom. E ela tem uma energia, assim, contagiante, sabe? Como gestora e tal. Então, é o que eu falo, aos 50 anos, você ter, né, como gestora, alguém que você olha e fala... Caraca, eu quero ser ela amanhã. É um privilégio, né? É um porque privilégio. hoje a gente não, você não tem aqui, assim, não necessariamente você aqui no Brasil vai ter referências de mulheres de 60, 70 anos que estão liderando empresas e que estão em lugares que você vai estar. Daqui a 10 anos, é o que você falou, daqui a 10 anos você tá on. E daqui a 20 você tá on ainda. Então, assim, cara, não dá. E vocês estão sem referência. Ainda bem que você tem esse privilégio de poder olhar pra alguém que, né, não tá no Brasil, mas que é uma referência, não, é uma mulher. super referência. Que bacana, muito bom. Vou pesquisar sobre ela, quero conhecer. Não, vale a pena, porque... E é engraçado, porque a gente fez o mesmo mestrado, né, no IU. Ah, que legal. E ela também trabalhou na Nickelodeon. A gente tinha várias coisas, assim, em comum, em épocas completamente diferentes. Mas a gente tinha muita coisa em comum. E eu falo pra ela hoje, eu falo, você aos 50 anos, né, trabalhar com alguém que você, aos 50 anos, ao invés de falar... conseguir chegar ao máximo que o meu ser humano permite, né? E agora é isso que a turma consegue ter de mim. Você chegar aos 50 e falar, nossa, olha, eu quero ser isso aí, eu quero chegar lá, igual ela, e ainda tem um caminho gigante. É muito bom, né? É motivante. Que isso, até ontem, é um pavor, né? Você fala, meu Deus, a gente não pode envelhecer, a gente não pode nada, a gente não pode ficar gorda, a gente pode ter celulite, a gente não pode ter estria, a gente não pode falar, a gente não pode gritar, a gente não pode ficar de perna aberta, a gente pode falar palavrão. E a gente não pode envelhecer. E a gente não pode difícil. nada. Então, quando você olha e fala, não, a gente pode, eu não Pode vejo a hora de tudo. chegar lá. Que maravilhoso que é, né? Agora, deixa eu falar só mais duas coisas que eu quero saber sobre você antes de eu chamar o próximo quadro. A primeira, eu quero saber como é que foi a sua experiência vivendo em Nova York. Porque você falou que você fez mestrado lá. Mestrado ou foi mestrado? Foi. Que você fez na Universidade de Nova York. Me conta o que você foi fazer em Nova York, como é que foi essa passagem, assim, em um... Olha, é tão doido, porque eu queria, na verdade, a verdade verdadeira é que eu queria ir para Nova York para fazer Lee Strasberg, que é um curso de interpretação e direção de atores. Maravilhoso! E aí o meu pai, engenheiro e etc., não ia rolar, de jeito nenhum. Aí eu falei, então eu preciso ver uma coisa um pouco mais... business para ele poder apoiar, porque assim, eu tinha 22 anos, né? Então não era aquela coisa, eu já tenho condição financeira, e 22 anos no Brasil naquela época era tipo, eu morava com o pai, imagina, morar sozinha, né? Era quase que um bibelô. E aí eu falei, não, eu vou aplicar e tal, e queria fazer, tem esse mestrado aqui, que é uma combinação de um MBA com uma gestão de televisão. Eu falei, aí meu pai falou assim, olha,
Se você passar, eu acho que o inglês perfeito, o inglês avançado, ele é muito importante. Eu não tenho e gostaria que você tivesse, porque eu sinto até quando eu viajo que as possibilidades se fecham muito. Então, se você vai passar, eu apoio, você volta com um inglês bom. E aí, acho que sem pensar muito, eu também não sei até que ponto ele achou que eu ia passar nos exames. O meu inglês era bem ainda fraco, né, para aqueles exames, para o GMAT, para o GRE. E aí fui, estudei, passei. Aí ficou aquela coisa assim... Meu Deus, ela passou! E agora, né? Ninguém esperava, nem Ninguém eu. esperava. E agora? O que a gente faz? Aí fui para Nova York, comecei o curso. Até foi muito engraçado, porque na semana que eu cheguei em Nova York, que eu tava, tipo, procurando apartamento e tal, eu me lembro que eu fui atravessar a rua, assim, aí eu olhei pro lado, tava o Whoopi Goldberg. Maravilhoso! Não, e aí você fica assim, né? Tipo... porque pra gente, né? Uma coisa é você encontrar o ator da Globo no Rio de Janeiro. Não, agora, exato. esse tipo... E aí eu falei, nossa, eu moro nesse lugar que é essas pessoas que eu vou encontrar na rua! É maravilhoso esse lugar! E aí, enfim... Aí, fiquei fazendo mestrado durante 2 anos. Na verdade, eu fiz em 1 ano e meio, porque eu sou ansiosa e eu quis puxar a matéria. Nunca saiu da minha cabeça fazer o Lee Strasberg. E aí, eu comecei a trabalhar na NBC. E aí, trabalhando, eu prestei para uma bolsa no Lee Strasberg e entrei. E aí, eu trabalhei e fiz Lee Strasberg, consegui fazer o curso total. Que então, eu cumpri o meu objetivo em Nova York. Eu queria ser atriz também. Não sei se eu já te contei isso, mas, enfim, deu tudo certo, né? Tô aqui. Acho que rolou uma evolução, mas essa era a minha agenda. E eu já vou até conectar com o segundo ponto, que eu ia perguntar do balé. Porque você faz balé e eu queria saber sobre isso. Mas assim, você queria ser atriz? Você tinha em algum lugar de você essa ambição, assim? Eu tinha e não. Eu gosto muito, quando eu fazia os roteiros, aquela questão de você construir o personagem de uma história me fascinava. Era mais nesse lugar da concepção, da ideia, da criatividade, do que do... E eu queria conhecer o trabalho das pessoas que davam vida àqueles personagens. Né? E aí, assim, eu falei, eu quero conhecer como isso funciona, né? Porque eu brinco que tem as exatas, as biológicas, as humanas e tem as ultra-humanas. Isso é tipo uma ultra-humana, né? Tipo assim, você tipo fala... a galera de ciências do corpo, assim, você quer né? ser Uma atriz? coisa... Não necessariamente, mas assim, eu quero entender como é que o cara monta, não sei o quê. E aí, eu tinha já feito uma novela com o Roberto Talma, que foi... incrível, assim, ele dirigia crianças no Colégio Brasil, sem experiência, obviamente, porque nenhuma criança de 10 anos vem com 15 de experiência. Criança com experiência, não tem, assim. Não existe. São crianças, São gente. crianças. E aí, eu via ele falando para elas fazerem, tipo, uma agenda, para elas fazerem um álbum de fotografia, tipo, quem é o seu personagem, como é que é a sua mãe. Elas não apareciam na novela, mas aquela criança, aquele personagem, precisava ter uma mãe, ter um pai, morar num lugar, como é que é a sua casa. Então, ele fazia todo esse trabalho de pesquisa. E aquilo me fascinava. Eu falei, eu quero ir para o melhor lugar do mundo olhar como é que esse negócio funciona. E era lá. Entendeu? Mas aí eu tive que fazer uma outra coisa antes, arrumar um trabalho, uma razão para ficar, e aí eu fiz. Então você já estava trabalhando na área quando você decidiu... Já, quando eu estava no 2º ano de faculdade, eu fui estagiar na Casa Blanca, que na época tinha uma parceria, uma sociedade com o João Dória Júnior, e eles faziam 5 programas independentes para a TV. Aí agora, entregando a idade mais uma vez, um deles ia na TV Manchete. Olha! A gente ia com a fita de uma tique. Sensacional. Entregar embaixo do braço. Eu era estagiária lá na Rede Manchete. Tá aqui a fita do... na época era o Business, não chamava Show Business, era só Business. E aí um dos programas era o Walking Show, que era apresentado pela Daniela Barbieri, que era uma ex-VJ da MTV. E aí teve lá um problema contratual, a Daniela teve que se afastar do programa e aí eles não tinham ninguém para apresentar. Aí ligaram para umas 10 pessoas, todas mulheres, era a única coisa que elas tinham em comum. De resto, tinha gente mais velha, gente mais nova, né? Ninguém podia, por contrato e tal. E aí tinha um programa que tinha que pôr no ar no sábado. E não tinha quem fizesse.
E aí o Carlito Camargo, que era o diretor, e a Fernanda Lauer falando assim, você quer apresentar o programa? Aí eu falei, quero. Maravilhoso. E aí ele falou, bom, então tá, então vamos cortar o cabelo, porque eu tinha um cabelo Cabelão. enorme, que pra câmera é ruim. E você grava com o Oswaldo Montenegro sobre a peça Noturno. E aí a tensão maravilhosa, segunda pauta, Banana Banana, lançamento do VHS do Giovanni do Vôlei. Muito bom! Yes! Vintage! Sensacional! E aí o Oswaldo foi tranquilo, porque eu amo teatro e tal, então tava mais no meu universo. Eu tinha uma amiga minha do balé que era parte do elenco e tal, então foi super tranquilo. Agora, o Giovanni, até hoje, eu não entendo nada de esportes. E aí eu falava assim, Fernanda, o que eu vou perguntar? Aí ela, não, ele vai dar uma coletiva antes, anota umas perguntas E faz! E aí copia. E aí foi um pouco isso. Então aí eu apresentei o Walking Show durante um tempo. E aí trabalhei com o Otávio Mesquita também no Perfil, fazendo umas matérias femininas. Então eu já tinha, assim, uma certa reserva financeira. E tinha experiência, né? Uma certa experiência também. Apresentadora, atriz e o balé. É meio louca, né? Esse é o lado, eu tô amando esse seu lado meio artístico, criativo e tal. Como é que o balé entrou na sua vida e voltou agora recentemente pra sua vida? Você tava me contando. Eu comecei com 3, fiz a vida inteira. Em alguns momentos era a vida, né? Você fazia 5 horas por dia, ia dançar em Joinville, no Enda, aqui, ia colar, compete. Mas aí, enfim, com a faculdade ele foi despriorizado, com o trabalho. Em Nova York ainda eu fazia umas aulas na Steps on Broadway, mas desde que eu tive a Vicky há 13 anos atrás, desde que eu fiquei grávida, eu nunca mais tinha feito, assim. E aí, agora, recentemente, eu falei, quer saber? Vou arrumar um tempo pra mim e vou voltar a fazer. E foi maravilhoso, assim, um reencontro. E aí foi muito legal, que eu tava te contando também, que é bacana quando nessa idade a gente tem a oportunidade de fazer, assim, um novo grupo, novas amizades. É tão raro, né? Sim. Porque não tem mais aquela coisa, a turma da faculdade, a turma... E aí, com o balé foi um pouco isso, assim, as meninas têm todas mais ou menos a minha idade e a gente dança, aí tem aquele grupo, a gente se diverte, a gente compartilha vídeos de bailarinas de 15 anos de idade, como se a gente também tivesse 15 e falasse, amanhã você é assim, entendeu? Aí fica mais leve comprar sapatilhas de ponta, porque é caro, que dói. Então eu lembro que quando eu fazia, ia tipo a mesada inteira nas sapatilhas de ponta. Maravilhoso! E hoje você pode comprar quantas sapatilhas você quiser, olha que maravilha! Eu comprei uma na Alemanha, que é uma nova tecnologia, que custou quase um rim a sapatilha, mas eu falei, é isso, agora tá vendo eu trabalho, como é maravilhoso? A mulher se desenvolve em tantas outras áreas, amor, eu te falo. Olha, agora eu vou aproveitar eu vou voltar pro assunto do teu livro e vou aproveitar para chamar o próximo quadro, que é o Merece um Prêmio, só que ao contrário. Primeiro, eu queria te perguntar, qual foi o pior conselho que já te deram na sua carreira? Tenha uma estratégia clara de aonde você quer trabalhar. Foi o pior conselho? Foi. Me explica. Porque eu acho que isso coloca uma pressão que às vezes não tá no nosso alcance e não é o melhor pra gente, né? Então, assim, eu acho que o conselho tem que ser... Não tem problema nenhum você... eu adoraria trabalhar em tal lugar. Mas isso não rege a sua vida. Uhum. Não é que se você não trabalhar nesses lugares, você vai ser profissionalmente uma pessoa infeliz. Existe boa gestão e má gestão em todos os lugares. Existe oportunidade de desenvolvimento em todos os lugares. E você faz conexões positivas, amigos queridos em todos os lugares. Total. Né? A gente estava conversando um pouco sobre um movimento de carreira que você fez quando você foi pra Oi, se eu não me engano, que você falou assim, tem uma hora que a gente meio que confia no universo
porque a gente não imagina o quanto determinada experiência vai ser valiosa pra gente. Então, você acha que você trabalhava na Nick, que era... Não, eu trabalhava na Globosat. Na Globosat, que você adorava e fez essa mudança, né? Então, tem um pouco a ver com isso que você tá trazendo. Quer dizer, talvez o seu sonho era estar na Globo, mas quando você foi pra uma coisa totalmente diferente, que nem tava no teu radar, que foi é a incrível. Oi, foi incrível. Você foi pro lado de distribuição, né? Foi olhar um pouco pro conteúdo do ponto de vista de distribuição e você teve uma surpresa, né? Se alguém falasse, você sempre quis trabalhar numa telecom? Não, eu nunca imaginei que uma telecom fosse contratar alguém com meu perfil, nunca na vida. Total. Né? Então, eu trabalhava ali, em boa parte eram engenheiros ao meu redor, muitos homens na empresa. E jamais, assim, uma empresa bem árida, né? Eu acho que quando você trabalha com conteúdo, você vende história, você vende emoções, você não vende... Eu brincava que eu falava assim, gente, essa empresa vende minutos, e tudo é minutos, e o plano de celular, minutos. Sensacional! Aí eu me lembro que a gente foi apresentar o empacotamento lá da TV, e aí eu, não, porque aqui você atende, né, quem tem filhos, porque a TV é uma compra emocional, né? Você compra pra atender a tua família, pra dar a Disney pro teu filho, pra dar o Bob Esponja e tal. Você não compra o decoder, né? E aí eu me lembro, Adriana, não. Quantos canais e quantos vai custar? Eu falei, colega, eu tenho que falar o quê? Porque se eu falar pra você 10 canais e for TV Câmara, TV Senado, não vai atender a sua família, né? Então não é número, eu preciso, acredita em mim, eu preciso conversar e contar uma história. Um pouquinho, o que vem aqui. Não dá pra falar quantos minutos, né? Então, eu jamais imaginaria. E eu acho que se alguém me perguntar, né, o pulo maior que eu dei de aprendizado e até em como eu passei a ser vista no mercado profissionalmente, o meu maior pulo foi a entrada na Oi. Ali eu comecei a ter uma visibilidade como profissional, porque era a época dos ringtones, do comecinho ali do SVA e tal. E eu era uma pessoa que tinha um know-how de conteúdo, de contar histórias e tal. Ali que eu comecei a botar a mão no marketing de fato e ter uma super visibilidade no mercado. Então, assim, não foi na Apple, né, que todo mundo... Que você trabalhou... exato, porque você trabalhou na Apple, né, você lançou o iTunes, aí agora você tá lançando a Audible, que é Lancei a Oi TV. Uma subsidiária da Amazon, ou seja, você tá nessas empresas, eu até falei na abertura, né, nas empresas que todo mundo sonha em trabalhar, e não necessariamente... O que deixa mais inspirador do teu discurso é exatamente o improvável, né? Quando você acha meu maior que não é salto foi nada. na Oi. Caramba, né? Muito legal, muito bom. Agora me conta a história da maior cagada que você já fez. Nossa, eu fiz na sua vida tantas. profissional. Ou as maiores, pode contar mais de uma. Bom, tem uma de cunho bem assim, profissional, que até não é o melhor exemplo, mas é que é um exemplo de business. Quando a gente fez o primeiro pitch em multiplataforma do Brasil, era muito engraçado, porque a gente não tinha uma palavra para multiplataforma. Tá. Então, a gente criou o pitching, lançamos, aí saiu em PR em todos os lugares. Onde você tava? Na Oi. Na Oi. Primeiro pitch em multiplataforma do Brasil, blá. Aí a gente foi fazer uma pesquisa. Será que é multiplataforma mesmo a palavra? Aí volta o resultado da pesquisa. O que as pessoas acharam que era um conteúdo multiplataforma? Quando você tá ali no trem e tem aquelas monitores, aí aqueles conteúdos, né? Aí você fala assim, Plataforma nossa... 934. Aí... Tem vários. Aí você fala, bom, né? E o PR bombando, né? O pitch multiplataforma da Oi. Eu falei, na mosca. Falei, bom, vamos lá. E aí, a hora que a gente selecionou os projetos, a gente acabou selecionando 2 projetos. E um deles era um projeto super, super pra frente, chamava Castigo Final. A gente até ganhou um Emmy de projeto inédito, né? Que era um alternative reality game. Isso em 2008. A gente tá falando de games. E, na verdade, era um jogo. As mulheres viviam num presídio. E elas iam morrendo assassinadas. E uma delas era assassina. Tá. Então, o jogo era adivinhar quem era assassina e a contagem mesmo de como aquelas mulheres morriam e quem matou qual, era uma série.
Tá. Só que assim, o projeto era tão pra frentex que ele não decolou porque as pessoas não entendiam. Não entendiam nada. Não tinham conexão, entendeu? Claro. O próprio celular não segurava o episódio. Aí é aquela coisa, né, que é uma frase até da minha avó, o diabo enfeitou tanto filho que furou o olho, né? Então, essa foi, assim... Não, essa já responde a minha próxima pergunta, que ia ser um projeto que era genial, mas que ele, na verdade, veio no momento errado. É esse, né? É um projeto genial, mas que as pessoas não entenderam. A única coisa boa desse projeto foi ir, de fato, apresentá-lo lá no MIP, em Cannes, e teve... Mas, assim... Pra explicar o que era. Era assim, quantas pessoas assistiram? Uma dissertação de mestrado pra explicar Eu e meus amiguinhos assistimos, né? Tipo assim, sensacional. o projeto... não, foi horrível, assim. Foi um projeto completamente fora do seu tempo. A gente tem que se permitir também, né? Testar algumas coisas eu aprendi horrores. E não dá certo, né? História que não deu certo, a gente aprende tão mais do que as que dão certo, né? Isso é um conselho que eu daria para as pessoas. Assim, não tenha medo de arriscar. A pior coisa que tem, eu acho, é quando as pessoas têm medo de arriscar porque vai errar. Uhum. É no erro que a gente aprende e é o erro e o novo que faz a gente andar para frente. Com certeza. Se você não toma o risco, você não anda para frente, você não evolui, a gente estaria até hoje na TV branco e preto, Com certeza. né? Se é que tinha chegado lá. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Não tenha medo de arriscar. E você como líder de uma empresa, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Você partir da liderança, esse entendimento de que a cultura do erro, tá, né? Ela é ok, ela serve para o crescimento também. Eu acho que, claro, vai muito também da veia do negócio. Quer dizer, você trabalha numa empresa de jornalismo, que a coisa tá acontecendo. E você precisa tomar decisões assertivas. Vai pro ar, entra, errou, não sei o quê. Você tem menos espaço para o dia a dia, você errar. Sim. E às vezes acaba que essa cultura vai engessando, de certa maneira. Isso é uma coisa que a gente discute muito aqui, nós, a liderança da empresa, né? Como é que a gente cria outros lugares e outros espaços para romper errar. um pouco dessa cultura de não errar, porque você tá no ao vivo 18 horas por dia, a gente tenta errar o mínimo possível. Claro. E aí isso vai entrando no limite, isso também impede você de inovar, de ser criativo. Então a gente tenta sempre manter ali, daqui pra cá, a gente não tá ao vivo, né? Que nem a gente aqui, a gente tá conversando, se a gente precisar, a gente começa de novo, a gente tenta outra vez e tá tudo bem. E eu acho que também tem um pouco isso, né? Os segmentos que te permitem... Você trabalhou em empresas que tinham um pouco desse mindset. Sim. Mas a gente falou que não necessariamente... Vou aproveitar até chamar o próximo quadro, que é o Opiniões Impopulares. Eu vou dar o tema, você vai comentar. E pegando essa linha dos lugares e os ambientes propícios para criatividade, o meu primeiro tema é trabalhar na Apple. Conta pra mim. Olha, foi a minha pior experiência profissional. É a pior? A pior. Jura? Foi. Por que a pior? Porque eu acho que, assim, primeiro que é tudo muito centralizado, né, nos Estados Unidos, e qualquer tipo de inovação, tentativa de inovação é feito lá. Eles têm um medo gigantesco de tentar qualquer coisa fora, né, dos Estados Unidos e na América Latina mais ainda. Então, foi um momento onde eu achava que eu ia, pelo que a gente sabe da empresa de fora, poder achar caminhos novos e modelos novos de negócio e etc. Isso não foi verdade, né? Pelo contrário, era quase que assim, olha, tá aqui a cartilha, é assim que a gente faz. Eu entreguei o trabalho que eu precisava entregar, que era fechar os acordos de distribuição com os independentes da América Latina. E aí, depois que foi feito isso, vira você fazer ali a gestão. E a Apple não tem meta, né? O que é uma coisa muito doida para quem vende uma telecom. Mas não tem meta de venda? Não tem meta. Não tem meta e nunca faz pesquisa, porque o Steve Jobs diz que se perguntar pro cliente o que ele quer, nem ele sabe o que ele quer. Então, por isso, você já não faz pesquisa. Então, é uma empresa sem pesquisa e sem meta, né? Então, assim,
tava crescendo, mas você fala, tá bom, mas tá crescendo num Não, ritmo... peraí, alguma meta tem que ter, tipo, abrir X lojas. Então, não, vender tanto por loja, faturar alguma coisa, É que eu fechar trabalhava... a conta, alguma coisa. É que eu trabalhava no iTunes, e o iTunes, sim. ele era, na época, agora deve ter mudado, porque isso tem 12 anos, ele era visto como uma ferramenta de marketing das devices, né? Então, o iTunes, ele, por exemplo, não encodava nenhum conteúdo que não tivesse num Apple ProRes com a máxima qualidade. Porque o intuito do iTunes era você ter o iPad, o iPhone, e aquele filme tá mais bonito no teu iPad do que em qualquer outro lugar. Então, não é um business de vender filmes. É um business de fazer você consumir o filme naquele device e ver que, através do iTunes, aquele filme é mais bonito do que o que você assiste na Netflix. Quase igual a sua campanha de quem que matou a mulher, a última que sobrou, gente. Até você explicar essa história, ninguém mais entendeu. Calma, a gente tá comprando no iTunes, um iPad, um filme... ou uma qualidade boa de áudio, de... Então, era muito isso, entendeu? Que era loucura. Um empoderamento para que se vendesse mais devices. Então, não era aquela coisa, eu tenho que chegar naquela meta e a hora que eu chegar, eu tenho um bônus, eu tenho uma promoção. Então, era uma gestão um pouco... Tava crescendo, porque era tudo muito novo. Então, não brilhou o meu olho. Culminou com a história que foi... Eu assumi esse desafio quando eu voltei da licença maternidade. Então, qualquer trabalho novo, né? Tem uma demanda muito grande. Eu viajava muito, porque eu cuidava da América Latina. Como é que você entra num trabalho novo, na volta da licença maternidade? Você tem que... Faltam os parafusos, né? Falta, não dá. Faltam os parafusos. Eu acho que... E ainda eu estava mudando do Rio para São Paulo. Então, eu estava assumindo um trabalho novo. Eu e meu marido, a gente não fechou o apartamento no Rio naquela época. Então, eu praticamente montei uma casa em São Paulo do zero. Então, eu estava mobiliando casa, alugando casa, viajando que nem uma maluca, voltando a trabalhar, parando de amamentar. Assim, tudo junto e misturado. E não foi, infelizmente, tudo aquilo que eu esperava. E tem um negócio muito ruim na Apple, que eu me lembro que eu ia pedir um conforto, né, para as pessoas. Era quase assim, eu estava tão infeliz, e aí eu comecei a ter, enfim, questões de saúde e tal. E aí eu me lembro que uma vez eu estava conversando, né, sabe quando você tá naquele dia que você fala, ai, tudo que eu preciso escutar hoje é alguém me dizendo assim... Pede demissão. E aí eu fui contar para uma pessoa num evento de mercado e ela falou assim, ai amiga, eu sei, né, mas abri mão desse sobrenome, @apple.com. Ai! Aí eu fiz assim, né, tipo, murchei. Então... Adeus saúde mental, né? Tipo assim, não, vamos ficar vamos ver, até... exato, isso. Até dar síndrome ruim. do pânico, até tudo a gente chegar. Pifar, até o Rivotril não dar mais conta. Tudo isso, aí Beijo, você conhece... Rivotril. Beijo. Você conhece todas todos os bula preta. Que horror, que não, horror. Foi horrível. Agora, o meu próximo tema é livro de autoajuda. Eu acho que você tem uma opinião... Deve ter uma opinião específica. Tem bastante livro de... Tem. Não sei como é que chama isso. A gente chama de self-develop mesmo, que tá... Olha, eu gosto muito, me acalma muito os do Dalai Lama, que eu acho que tem ali uma espiritualidade sem ser muito exagerada, de certa maneira, mas de modo geral, eu sou uma pessoa muito prática. Então, para mim, é esse autoajuda que vai para esse lado, assim, um pouco mais humano de ser, é mais difícil de eu engajar. Tá. Eu sou mais amiga de um papo... Tarefeiro. Vamos isso, esse ponto 2, ponto 3. O que eu leio mais e escuto mais self-development, mas muito na linha dos livros de negócio mesmo, sabe? Uhum. Eu gosto muito do Gladwell então eu vou mais nesses... Na Audible tem um repertório grande enorme. Até dos livros, não dos livros nacionais, mas da parte... Sim, a gente tem inclusos na assinatura, a gente tem 100 mil títulos em outras línguas. 100 mil? 100 mil. Nossa Senhora! A gente tem 600 mil
no catálogo total. Eu acho que eu do assisti Brasil. alguma entrevista sua, não era nem metade, era tipo 50 mil, 60 mil. Não, já acho que você vai deve ter ser- falado, você deve ter visto os em português, talvez. Ah, tá. Porque em português a gente lançou com 5 mil, agora a gente tá com 6 mil. Tá, E a gente lançou com 500 mil e agora estamos com 600 mil. Uau, muito bom. Bom, agora eu vou chamar o nosso próximo quadro, quase último, porque depois ainda tenho mais um, que é o nosso chatinho, que eu não vou esquecer, que é o Pega Ref. Primeiro, quem é a sua grande referência de vida ou profissional, ou não precisa eu ser profissional também, tá? Aqui é pra falar de profissional pessoal também. Então, quem é a sua grande referência? Eu tenho várias, Mari. Eu não tenho foco em uma específica, assim. Profissionalmente, eu admiro muito a Elisabetta Zenatti, que foi minha chefe, foi meu primeiro trabalho depois que eu voltei de Nova York. Eu acho que ela é sagaz, inteligente, e acho também que ela tem uma coisa que ela não se intimida nos ambientes masculinos, né? Então, assim, ela morou na Argentina há muito tempo, aqui eu a vi em cargo de gestão, onde todos ao redor eram homens, e então aquilo meio que, sabe quando você olha e fala, opa, né, é possível, né, conquistar esse respeito. Agora, quem eu admiro muito, tirando o lado profissional, dispensa a gente falar dele, porque é um case de super sucesso, mas eu gosto muito da forma como a Gisele Bündchen vê a família, os filhos, a forma como ela tratou o divórcio, né, que não é um momento fácil, os filhos estão acima de tudo. Então, eu acho que ela tem uma pureza e uma nobreza muito grande, né, em tratar essas coisas que às vezes são muito difíceis, né? Quando você tá num casamento feliz, tá fácil você ser Total. correta, idônea, né? Pensar no Com filho, certeza. não ferir ninguém. Agora, quando a coisa dá errado, Exato, você vê tanta coisa trash, com todo o tamanho profissional que ela tem. com certeza. Eu li os livros dela e acho que, enfim, eu não consigo ter essa regra, né, da bebida, da alimentação e tal, mas é uma coisa que eu admiro. Eu gostaria de chegar mais perto desse lugar de equilíbrio, Uhum. sabe? Da meditação, mas ainda não cheguei lá. Eu vou fazer agora a pergunta da referência mais difícil que você vai dar. Quero um livro. Fê. O livro da sua vida, assim. Eu gosto muito do Gladwell. E aí eu acho também que você tem alguns narrados por ele na versão em inglês. Tá. Para mim é aquele que eu escutei, li, tenho ele grifado, releio, volto para buscar, né? Assim, o ponto da virada. Eu acho que é uma forma muito dinâmica e direta e simples de passar conceitos que às vezes a gente vê em outros livros, que é numa pesquisa de 1 milhão de pessoas, e aí nesse momento eu já fui, Sim. já viajei, entendeu? Então eu acho que ele coloca as coisas de uma forma muito direta. Então eu gosto muito da forma como ele escreve. Cinema, filme ou série que você queira me indicar? As Pontes de Madison. É Não lindo. vi. É maravilhoso? É maravilhoso. Amo a Noviça Rebelde. Adoro. Amo. Aliás, outro dia eu vi um filme, gente, da Julie Andrews com as crianças. Vocês viram Qual isso? que é esse filme? Da Noviça Rebelde, que ela encontra com as crianças. É tudo velhinho já. Mentira! E ela encontra, e eles... Mas, assim, a Noviça Rebelde, pra mim, é aquela coisa que eu assisto, reassisto e acho... É que mistura também, né, assim, as músicas são lindas, e as coreografias, e... Enfim, Tem um pouco da dança ali do tem teu um pouco universo da dança, que você... então, desde criança, é aquele filme que o VHS furava, sabe? Maravilhoso. Então, amo de paixão. E série que você esteja vendo, que você viu, que é boa? Série, eu vi o Pedaço de Mim. Pedaços de Bilvin, vi também, na Netflix. Na Netflix, muito bom. com a Juliana Paz. Muito bom, né? Produzida pela Fábrica. E é legal porque ela não é nem uma produzida. série, nem uma novela, é uma coisa meio No termo meio do caminho. ali.
Mas eu achei o roteiro ótimo. Sim, bem legal mesmo. Eu gostei também. A forma como termina o episódio, começa, achei um roteiro brilhante. Achei bem bacana. Vi agora Napoleão, que eu não tinha visto. Boa e também. Gostei também. Boa. Acho que é isso, tô tentando lembrar. E agora podcast, além do meu, indica um podcast. Bom, vou indicar um que fala bastante do meu mercado antigo de TV, que eu não sei se você conhece, que é o Elas por Ela. É feito pela Bruna de Maison. Que legal. Que trabalha que é gerente de programação do Multishow. Que legal. E a Bruna entrevista só gestoras mulheres e do mercado de audiovisual. Né? Então, bem na linha de desafios femininos e tal. A gente até gravamos não saiu ainda. Uhum. E eu acho que é bem, bem legal. Eu normalmente defendo e ouço muito esses que estão dentro do universo feminino. Eu acho que a gente tem que se juntar, aprender umas com as outras, se empoderar. Eu escrevi um capítulo, né, do livro Uma Sobe, Puxa a Outra. Uhum. E eu acho que é muito bacana. Isso virou agora quase um jargão, né? Entre a mulherada. A gente fala e a gente vê todas as mulheres que estão sendo homenageadas ou que estão falando. Sempre vem essa frase, né? Ou ninguém solta a mão de ninguém, ou uma sobe puxa a outra. Virou um símbolo mesmo, uma frase que representa essa coisa E eu acho que é super importante, porque isso é uma coisa que eu acho que o universo feminino tem um pouco mais de dificuldade, né? Eu acho que os homens, eles se juntam e se defendem muito mais rápido, né? A mulher, antes dela se juntar com a outra, ela meio que olha, será que será que não é? Será que vai competir comigo? E aí eu acho que esse tipo de frescura e resistência acaba nos enfraquecendo. Por que você acha que os homens se defendem mais do que as mulheres se defendem entre si? Porque eu acho que a mulher, ela é um pouco mais, talvez, competitiva. E talvez ela seja mais competitiva porque ela tem mais dificuldade, de fato. A nossa vida é um pouco mais desafiadora do que a deles. Uhum. Então fica aquela coisa, eu tô lutando sozinha. Será que ela vai me ajudar? Ou será que ela vai, né, me atrapalhar? Né? Então fica um pouco nesse lugar. E eu acho que quando a gente não se junta, a gente tá perdendo muita oportunidade. Eu tenho uma teoria, né? Eu tava discutindo isso na minha terapia com a minha psiquiatra, que é maravilhosa, Rosa Maria, maravilhosa. E ela tava falando o seguinte, e eu acho que talvez isso responda um pouco da pergunta que eu acabei de inventar, que foi essa aí, né? Do porquê. Mas a gente tava conversando sobre como a mulher nasce, talvez num ambiente de falta, e o homem nasce num ambiente de completude. Então, tudo que o homem vai conquistando ao longo da vida, vai adicionando à existência dele status, sei lá, sensações de alegria, de realização e tal. É tudo meio que uma soma. A mulher, ela assim, se ela não casar, ela fica para trás. Quem fica para trás é porque começou em algum lugar que tá atrás, né? Se ficou pra trás é porque todo mundo passou e ela... Ficou. Então, assim, se não casar... Então, primeiro você tem que casar, daí você tem que ser mãe pra você ter uma existência. Então, pra você ter a sua existência completa, existe um roteiro que você tem que seguir como mulher pra que você passe a existir. Então, o que a gente conquista é com muito esforço e com muita luta. E daí... Me veio isso na cabeça porque você disse, a gente é mais competitivo, a gente tá lutando pra conseguir as coisas, então como a gente é mais bélico, assim, né, somos mais bélicas porque a gente já nasce num ambiente, num lugar de falta. Então como eu preciso conquistar aquilo que me falta, alguém vai me tirar, ou alguém vai pegar antes que eu tô... Nossa, que coisa! Não, eu acho total. Será que faz sentido isso? Eu acho total. E aí fica também aquela coisa que a gente tem que se provar tanto... Que você vai um pouco para aquele lugar, você não sabe mais assim... com quem você tá, né? E pra eu me provar, fica um pouco aquela coisa... Se eu levar você comigo... Será que eu vou me provar? Será que eu tô me provando só 50%? Porque daí eu e você chegamos naquele lugar. Que loucura. Então, talvez se eu chegar sozinha, eu me prove 100%. Eu não sei, eu já parei pra pensar várias vezes... E eu sou, assim, eu tive muita sorte... Porque eu tenho amigas, mulheres que, cara...
realmente me puxaram em todos os momentos e eu tenho boas amizades mulheres, mas não é todo mundo. Eu escuto coisas meio esquisitas, né? Principalmente no ambiente de trabalho, sabe? Sei lá, de alguém perguntar para uma mulher, né? Ah, você acha, né? Tem aqui 2 pessoas sênior no meu time, tô pensando em promover, e às vezes a mulher querer que promova o homem, porque ela não quer outra mulher no mesmo nível, ou mais mulher no mesmo nível. Eu já vi coisas assim. E aí você fala, não, gente, quanto mais né, a gente sai desse lugar de falta, a hora que a gente vira abundância nesse lugar. Com certeza. E você não vai virar abundância sozinha. Aliás, ninguém faz nada sozinho, né? Total. Muito bom. Gente, eu vou finalizar agora, chamar o nosso último quadro, que é o feedback do chatinho. Eu peguei o seu Instagram e coloquei no chat GPT. E aí a gente pede pra ele fazer um resumo em um parágrafo de quem é você. E daí eu queria dividir com você e queria que você comentasse, só pra gente terminar contando um pouquinho mais aqui de você. Seu feed grita família em primeiro lugar, com uma pitada de corre-corre profissional. Cheio de fotos fofas da galera e momentos espontâneos, dignos de um álbum de família que faz qualquer um suspirar. É aquela mistura de fofura do dia a dia, crianças sendo as estrelas, memórias nostálgicas, com aquela vibe de esse momento vai pro porta-retrato, e uns flashes profissionais, tipo aquele post todo sério de como é que faz um audiolivro. Dá um toque de não sou só mãe, eu também faço acontecer, mas no meio de tantos sorrisos e abraços fica difícil saber se isso aqui é um feed de uma mulher de negócios ou um resumo do final de semana num parquinho. Gente, eu achei fofo o seu! fofo. Eu não tinha lido com atenção plena, tá? Então por isso que eu sempre dou uma engasgada, porque às vezes eu não leio com atenção plena. Eu deixo pra ler aqui pra gente reagir juntas. Mas eu achei fofa a sua. Fofo! O da Ana, quando a gente leu, era assim, gente, você é completamente caótica, ninguém te entendeu. Era basicamente isso, assim, você é como maluca. E ela também achou maravilhoso. Você acha que tem a ver com você? Super. Sabe uma coisa porque o processo, né, da escrita do livro é longo, e aí a hora que você entrega pra editora, cara, é muito louca a sensação, porque tem muita coisa sua, né? E aí eu conheci a Diana numa primeira reunião, e ela ia ser ali a revisora, né, do livro e tal. E aí você meio que, oi, tudo bem? Tá aqui a minha vida. Tipo, você nunca me viu e tá aqui toda a intimidade absurda de 50 anos de vida. E aí, depois de ler o livro, é um pouco curioso, porque daí é uma pessoa que não te conhece, mas que na prática, ela meio que te conhece os seus sentimentos, as besteiras que você fez, as coisas que você acertou, o que você viveu de legal, né? Eu morei no Iraque, por exemplo, que conta no livro. Eu queria ter uma GoPro. Sempre que eu falo essa frase, eu queria ter uma GoPro. Não, e aí eu ia terminar, mas eu quero saber como é que foi isso, que você foi morar no Iraque. Fazer o quê no Iraque? O marido, meu padrasto, era advogado internacional. Tá. Super, enfim, mestrado, doutorado em Yale, enfim. E ele foi contratado pela Mendes Júnior em 87 para resolver os problemas jurídicos da Mendes Júnior com o governo iraquiano. Misericórdia. E aí eu fui adolescente morar em Bagdá, num país muçulmano. E aí, você teve que, tipo, absorver coisas da cultura local para sobreviver? Ou existia algumas um lado coisas sim, ocidental? outras não. Mas era o governo, né, de Saddam Hussein, então... Você tinha que ir pra escola usando Não, porque eu ia pra véu escola internacional. Mas enfim, foi uma experiência interessante, eu conto no livro. Muito bom, eu preciso ler esse livro. Mas aí a Diana virou e falou assim, ela falou, não, sabe o que é engraçado de ler o seu livro? Porque você vai conectando as pessoas... E aí, quando você olha, tem uma pessoa que foi sua aluna na FAAP, com uma pessoa que trabalhou com você em outro lugar, e aí com outra pessoa não sei o quê, e de repente tá todo mundo junto. Aí ela falou, as pessoas não são assim. Eu falei, como assim as pessoas não são assim? Ela falou, não, as pessoas preferem ter gueto. Então, você tem o grupo do trabalho, onde você é a Adriana executiva, que trabalha, você pode ser friendly com as pessoas, mas tal.
Você não pega a pessoa do trabalho e Total. apresenta para sua filhada. E aí Mas você eu coloca... não confio em quem não mistura as vidas. Meu, Porque mas eu significa que achei... a pessoa tem caras. Mas eu achei muito louco aquilo, que eu não Gente. consigo me imaginar. Eu também não. Para, Assim, essas pessoas que trabalham comigo frequentam Mari, minha casa, vão na O festa meu de João e meu problema filho. é trancar o meu marido em casa e explicar pra ele que ele não pode ir num evento meu de trabalho porque é só pra jornalista. Aliás, segura essa, porque estamos com esse problema nesse momento. Entendeu? Que não existe. No outro, ele apareceu. Lógico. Entendeu? E, então, assim, conhece todas as minhas alunas que ficaram... Então, assim, pra mim não existe essa coisa... Ah, eu sou aqui, sou amiga, eu sou de um jeito, aqui eu sou de outro. Eu vou meio misturando as pessoas e eu achei muito louco aquilo das pessoas não fazerem isso. Maravilhoso. Ela falou pra mim, raramente as pessoas fazem isso. E olha que eu edito muitos livros e várias biografias e etc. Não é comum. Aí eu achei muito curioso, assim. Mas eu acho que talvez eu seja um livro aberto ali também. De família e... Mas você quer ser minha amiga? Quero, Mari. Que eu amei! Eu achei que a gente tem Adri, muita coisa em Eu achei que a gente tem comum. muita coisa em comum também. Adri, obrigada por ter topado vir aqui com a gente. Eu adorei. Foi um obrigada a prazer te vocês. receber. Convite maravilhoso. E eu quero saber quando o livro estiver vendendo, eu vou querer Dia comprar. 20... Não, você tá convidadérrima. Dia 20 de fevereiro. Tá longe ainda, mas já põe na agenda. A gente vai ter um evento de lançamento. Estarei E lá, vocês com são certeza. todos convidadíssimos. Estaremos lá. Obrigada. Obrigada a você. Esse foi o Fora do Briefing de hoje. Segue aí o Fora do Briefing. Clica no sininho, comenta aqui com quem vocês querem que eu converse da próxima vez e bora maratonar aí todos os nossos episódios. Beijo!